Olá a todos, sejam muito bem-vindos aí mais uma live do Cuidar Estrategicamente. Para quem ainda não conhece o nosso projeto, hoje nós vamos falar bastante coisa aí sobre isso, mas hoje nós viemos falar sobre o risco psicossocial nas empresas e como o olhar da saúde mental para as mulheres é importante. Já vou começar aqui, antes da gente apresentar, com alguns dados e depois a gente vai se apresentar, tá? A taxa de participação feminina no mercado de trabalho brasileiro, ela ficou entre 53% a 54%, representando um contingente de mais de 48,5 milhões de mulheres em 2024, tá? No Brasil, as mulheres, elas representam aí cerca de 60 a 64% dos afastamentos de trabalho por transtornos relacionados à saúde mental. Então, a gente não está falando aqui só mais de percepção, não, né? Então, para fechar esse mês das mulheres, a gente vai trazer uma discussão aí quanto a isso e vamos falar um pouquinho sobre isso. Para quem ainda não me conhece, né? Meu nome é Edmara Tobias, eu sou da Lapidare. Aqui na Lapidare a gente trabalha com essa questão do saúde mental, da autonomia da mulher e também dentro do projeto Cuidar Estrategicamente, nós também fazemos essa parte de saúde mental para as empresas. Vou passar para as meninas se apresentarem para a gente fazer essa discussão bacana aí hoje. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live do Cuidar Estrategicamente. Eu sou Elisângela Tobias, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, consultora de saúde mental. Também sou sócia da Lapidare e faço parte também desse projeto aí que é o Cuidar Estrategicamente, né? Que hoje a gente busca atender as empresas sobre uma ótica estratégica na saúde mental, né? Olhar a saúde mental não só como um cuidado, mas como uma estratégia para a empresa de ter mais rendimento, ter mais bem-estar, que isso vai trazer resultados positivos também para o dia a dia, né? Isso aí. Regi? Bom, gente, eu sou a Regiane Vitischi, eu também sou psicóloga já há 20 anos. Eu atuo na área de recursos, já atuei, perdão, na área de recursos humanos. Hoje atuo como consultora também de saúde mental para empresas, né, na implementação da NR1. E eu sou mentora também de mulheres empreendedoras, né, focado aí na aplicação da inteligência artificial na sua rotina, nos seus negócios. Hoje a gente está aqui, né, para falar sobre esse tema muito importante, né, que é o cuidado com as mulheres, a saúde mental feminina e o olhar que o gestor precisa ter, né, para entender essa diversidade, tá? A gente já vai chegar nesse ponto. Pode tocar, Edmara. Isso aí. Gente, então, só para a gente já começar, vamos entender o que está por trás desses números, né? Que a gente trouxe alguns dados aí, então vamos começar por aí. Ô, Regi, vou fazer uma pergunta para você. Na prática, o que tem mais adoecido as mulheres dentro das empresas hoje? Que muitas lideranças ainda não estão enxergando. O que você acha? Quando a gente olha para esse cenário, não existe um único fator. Isso a gente precisa deixar bem claro, né? Existe um acúmulo de pressões, onde as mulheres ainda concentram uma carga maior de responsabilidades fora do trabalho. É o que chamamos de jornada dupla e às vezes até tripla, né? Dependendo da mulher. Além disso, também há uma pressão constante por desempenho, por dar conta de múltiplos papéis sociais e a dificuldade maior de expressar o sofrimento no ambiente profissional, para não parecer vulnerável, né? Isso é um dado muito importante que eu preciso trazer aqui para vocês, é que menos de 1/3 das mulheres se sente confortável para falar sobre saúde mental no trabalho. O que isso chama a atenção e deve chamar a atenção dos gestores? Muitas vezes o problema já existe, mas não aparece. Então, assim, a palavra-chave, né, que nós temos que ter hoje é
O adoecimento, ele não vem de um evento isolado, ele vem de uma soma de demandas que a gestão não está enxergando. Isso aí, Dimar. Esse é um assunto que às vezes a gente não percebe e causa um impacto muito grande dentro das empresas, né? Porque a gente não vê, é invisível, né? É uma coisa muito ainda subjetiva, né? Ô, Elis, e quanto à saúde mental das mulheres não é cuidada, onde isso impacta primeiro na empresa? O que você acha? Interessante, né? Primeira coisa vai aparecer no clima organizacional, né? A gente às vezes percebe, tá confuso, as pessoas não estão se dando bem, surge conflito. Só que tudo isso vai fazer o quê? Fazer com que comece a cair a produtividade, aumente os erros, né? Em situações mais complexas vai aparecer os erros e retrabalho, porque se errou eu tenho que corrigir. Então a gente começa. Então, se vocês percebem que começa a ter uma sobrecarga, né? E com isso, o que vai acontecendo? Vai ter uma sobrecarga de trabalho, começa então, pode até evoluir para quê? Para afastamento, uma grande rotatividade. A gente não tem a retenção dos talentos, né? Porque todo esse parece uma coisa simples que começou, mas ele vai tomando uma proporção. E hoje, né, por exemplo, os dados mostram que as mulheres representam cerca de 60% dos casos de burnout. Né? O burnout está ligado ao trabalho, que é o esgotamento físico, mental, né, principalmente mental, relacionado ao trabalho. E o que acontece? Nos atendimentos públicos por transtornos relacionados ao trabalho, o número de mulheres chega a ser mais do que o dobro em relação aos homens. Então, a gente precisa pensar. O impacto, ele está acontecendo, e em escala, né? Temos também, assim, as mulheres geralmente procuram mais ajuda que os homens, né? A Regiane até colocou, elas não falam de saúde mental no trabalho, porque existe um preconceito, né? E elas se sentem, às vezes, acuadas, porque assim, se eu falar aqui, o que vão pensar de mim? Vai entrar em contato com a questão da fragilidade, da vulnerabilidade, né? Então, muitas vezes elas têm essa postura. Elas não falam, mas elas buscam ajuda, que é uma coisa positiva. Mas isso está acontecendo. E isso está causando o afastamento, isso está causando, né, essa rotatividade maior. Então, a gente precisa olhar isso, né, essa consequência. Né? A empresa, às vezes, não percebe o início do problema. Ela vai perceber quando o custo está chegando, que é quando a gente começa a ter que substituir funcionário, quando a gente começa a ter que contratar, porque contratação não é barata, é caro também, então a gente precisa pensar nisso também. Né, eu gostaria de fazer um link aqui, Elis, que é exatamente aqui que entra a lógica da NR1, né? Ela exige que riscos psicossociais sejam identificados e gerenciados. Então, se um grupo aparece mais nos indicadores de adoecimento, isso sinaliza maior exposição. E o gestor precisa considerar isso, né, nas estratégias. É uma questão aí que a gente tem que dar um olhar, né? Se a gente quase metade aí gente, que eu falo mulheres, né? Somos mais da metade aí, quase metade do ambiente de trabalho, e temos mais afastamentos, tem algo que está pesando aí, né? Que a gente precisa dar uma olhada, né? Ô, Regi, o que você acha que muda quando a empresa ela entende que a saúde mental, né, feminina, ela não é só uma ação pontual, mas sim uma estratégia da gestão, né? Onde que você acha que teria que dar um olhar aí? Nossa, quando a empresa entende que a saúde mental feminina não é uma ação pontual, isso muda o nível de maturidade da organização. Sai de ações isoladas, como palestras pontuais, e entra na prevenção estruturada. Porque, veja, não dá para pensar na mulher só no mês de março, porque ela não trabalha só em março, né? Ela trabalha o ano todo, né? E aí a gente precisa começar a olhar os dados, os padrões de afastamento, os sinais de sobrecarga, e isso tem um impacto direto no negócio,
né? Como a Elisângela já trouxe, redução de afastamentos, melhora no clima, maior retenção de talentos. Então, a gente precisa começar a pensar em implementações estratégicas e não palestras vazias, né, em determinadas datas, como março, como outubro, rosa. Não, a gente precisa pensar na empresa como um todo, né, na gestão de risco. Então, deixar de cuidar da mulher, deixar de cuidar da empresa em si, não prestar atenção que você não está olhando para a gestão de risco. Entendi. Quem tiver aqui ao vivo e quiser fazer perguntas, no final a gente deixa aberto aí, tá, gente? Quem quiser participar aqui com a gente, estou vendo algumas mulheres aqui, mas o quanto é importante, né? Eu acho que esse cuidado que o Cuidar Estrategicamente dá, não, como a gente falou, não só para a mulher no mês de março, a gente fez essas lives exclusivas aí, focada esse mês para as mulheres, mas pensando o quanto a empresa pode ganhar, né? O quanto você pode diminuir afastamento, o quanto pode diminuir algumas coisas que a gente deixa passar, às vezes, no dia a dia, em vez de dar esse olhar, né? Esse cuidado mais aprofundado. E aí, a gente aqui, pensando nessa parte da mudança aí da NR1, né? De alguns pontos que a gente já trouxe, o quanto é importante olhar para o ser humano, no geral, e ver como ele está dentro daquela organização, o quanto ele pode estar impactando nos resultados, o quanto às vezes ele não está retendo, né? Não está ficando, está tendo o turnover alto, enfim, é isso que a gente precisa dar esse olhar, né? E quando a gente veio esse mês trazer essa questão das mulheres, foi mais nesse sentido, de dar o foco para que as mulheres não sejam passadas em vão, né? Não dê um olhar maior aí, né? Para que a gente não deixa a coisa acontecer, né? Porque não é uma coisa simples, né? As empresas precisam dar esse olhar, né? Bom, Elis, se a empresa quisesse começar hoje, qual seria o passo possível estratégico aí para começar a dar esse olhar para a mulherada? Então, primeira coisa, a gente precisa mapear, né? Esse mês a gente trouxe, porque assim, sim, tanto os homens quanto as mulheres sofrem de saúde mental, mas a questão é que a gente tem que ter um olhar, porque a mulher, eles são diferentes em alguns aspectos. E quando a gente também coloca esses aspectos, essas diferenças para o cuidado é mais efetivo, tá? Então, não é ter preconceito, não é separação, pelo contrário, segregação, mas é de ter um olhar realmente voltado para as necessidades. Então, quando a gente mapeia no geral, a gente vai olhar a necessidade. O que a Edmara acabou, não é só fazer palestra por palestra, né? A gente tem que saber qual que é o risco psicossocial que está lá nessa empresa, porque as empresas são diferentes, as pessoas são diferentes, as empresas também funcionam de uma maneira diferente. Então, não é só copiar uma palestra que outra empresa fez e que achou legal. Você precisa saber o que você precisa saber o que você precisa trabalhar na saúde mental, né? Porque aí vai ser efetivo, né? Então, aí é uma gestão, é o que a gente falou, a gente vai direto no ponto. E aí, a partir de olhar para esse mapa, né, verificar, a gente vai identificar, né, esses sinais, ouvir com estrutura, porque a escuta tem que ser uma escuta cuidada, né? Então, às vezes a gente está na nossa cara e a gente não percebe, né? Eu falo que o que acontece às vezes? A gente tem que treinar, inclusive, as lideranças, preparar essas lideranças para que elas possam perceber esses conflitos, né? Quando as lideranças estão bem preparadas, a gente vai ter um clima realmente saudável. Agora, se a gente não tem lideranças preparadas, a gente vai ter grandes problemas. E aí volta tudo o que eu falei lá atrás. Começa a ter rotatividade, começa a ter afastamento, começa a ter... E a gente precisa cuidar, né? Sim, porque isso também vai trazer, o que a gente falou, resultados. Isso realmente traz... Quais são os recursos de muitas empresas? Maiores recursos são o quê? Humanos. Então, se a gente tem os recursos humanos,
né? Hoje a gente tem nas empresas, né, o departamento de recursos humanos. Então, se a gente cuida dos recursos humanos, é onde a gente vai ter mais produtividade, né? E a saúde mental faz parte, sim, do cuidado para o ser humano como um todo, para ter esse resultado. Eu acho que né? tudo que você trouxe então, aí... o primeiro passo não é criar só um programa, né? É enxergar o que hoje está invisível. Vamos procurar, vamos entender. Né? É esse um dos trabalhos que a Cuidar dos serviços a gente fornece, o Cuidar estrategicamente. Né? Quando Esse você falou olhar... isso, eu pensei... Perdão, quando você falou isso, eu pensei assim, já naquele ditado, não vamos colocar a carroça na frente dos bois, né? Então, primeiro vamos mapear, vamos entender, e aí depois a gente implanta. Isso. Eu acho que de esse toda olhar, conversa, o mais importante esse olhar que a gente está que trazendo, né? O Cuidar estrategicamente. A mulherada quer falar. A gente está doida, que o mais importante não é só pensar na norma, né? Não é na normativa, na mudança, no que eu tenho que fazer mais um relatório, no que eu tenho que fazer mais um coisa, mas pensar que um programa bem estruturado, ele vai trazer resultados reais, né? Que é o que mais a gente pensa aqui na Cuidar estrategicamente, né? É isso aí. Bom, o que precisa assim, ficar muito claro é que a gente não está falando de mulheres como um grupo frágil. Não. Vulnerabilidade não significa fragilidade. A gente está falando de um grupo que está mais exposto a fatores de riscos do que já aparecem nos dados, né, Elis? Sim. E dentro da lógica da gestão, o risco não é identificado, se transforma em custo. Então, né, quando a gente fala em riscos psicossociais, não é só cumprir uma normativa, mas é realmente buscar uma qualidade de vida das pessoas. Né? Então, pensar nisso também como um legado. Né? Que a empresa quer mostrar, que a empresa quer passar, que legado que ela quer deixar hoje, que transformação que ela quer gerar nesse mundo que a gente está hoje. Porque a hora que eu cuido das pessoas, elas são os bens maiores, né, da empresa. Né? O maior ativo, então, né? a gente o maior ativo isso. de uma empresa é o ser humano, né? É o ser humano. E é isso que a gente quer, né? Eu falo que esse é o serviço que a gente quer prestar também. Nós daqui do Grupo Cuidar Estrategicamente acreditamos nisso. Acreditamos no ser humano, no cuidado, o quanto que cuidar do ser humano é importante, né? Enquanto a gente está cuidando da saúde mental, que hoje é um dos maiores problemas aí de afastamento do trabalho e de saúde pública hoje também, não é só questão relacionada ao trabalho, mas a gente tem que olhar para isso, a gente tem que cuidar das pessoas. As pessoas precisam viver bem. Né? Exato, né? Meninas, que recado que vocês deixariam aí para a gente finalizando, que hoje nós estamos aqui na discussão, mas hoje não está nem tão acalorada assim, né? Vou pensar um recado aí para as mulheres que são líderes, para as mulheres que estão aí à frente de empresas, né? Já que a gente está finalizando essas comemorações aí do mês da mulher, que vocês deixam de mensagem aí para essa mulherada aí, que como nós estamos aí na linha de frente? A questão, né, eu queria só colocar mais uma questão, que é o seguinte, a mulher, ela, às vezes, ela está sobrecarregada, porque ela, assim, ela trabalha na empresa, ela trabalha fora, né, no seu, ou empreende, ou faz, e ela tem outras afazeres hoje também, que ela está começando, ela vai chegar na casa dela, ela vai ter a questão familiar, tem uma cobrança familiar. Então, isso também é um dos fatores que realmente traz essa sobrecarga para ela. Mas é importante a gente pensar dentro do ambiente organizacional, aonde a gente pode colaborar com isso? O que a gente pode fazer? Porque, às vezes, essa mulher precisa ser ouvida. Né? Às vezes ela precisa de um espaço para falar, para colocar isso para fora, para compartilhar. E isso é uma coisa que simples às vezes, e não é o que a gente falou, o trabalho não é só fazer palestra, as ações, elas podem ser ações simples, mas com impactos grandes.
Então, observem que, né, o que vocês podem fazer com ações simples que tenham impactos grandes, né? Que tenham impacto na sua empresa, né? O que eu queria complementar também é que, assim, voltando aí, então para essas campanhas direcionadas, é muito interessante porque hoje em dia essas campanhas elas são direcionadas ao empoderamento da mulher, né? E às vezes, gente, a gente tem que cuidar muito com isso. Claro que o empoderamento é importante, né? Mas a gente precisa cuidar porque às vezes existe uma pressão tão grande na questão de desempenho, de ter que dar conta, de fazer. Eu sou mulher e eu posso fazer, né? Independente do sexo, eu posso fazer igual a todo mundo, né? Igual os homens, então não tem diferença entre mim e um homem. Então, cuidado com esse discurso, né? E as próprias mulheres, eu acho que precisa também ter esse olhar para dentro de si e saber o seu limite, né? Principalmente quando se fala de estruturação de carreira, né? Questão de corporativismo. E às vezes essa mulher, ela tá tão focada em se provar, né, até mesmo para você mesma, né, que fica invisível essa necessidade, né, que acaba afetando realmente a empresa, né, porque ela não mostra, né, ela só vai fazendo, né, vai fazendo. É muito comum, né, uma mulher pegar uma coisa para fazer e ela ir até o fim. Geralmente isso tem um custo, né? Quando não sabe dizer não, tem um custo. O custo vem no corpo depois falando, para aí, mulher, que tá tudo errado, né? Que a gente vê aí no... que é isso? A voz, a isso. Porque realmente a gente, às vezes, quer abarcar tudo e realmente a gente não consegue dar conta. Eu queria agradecer o pessoal que esteve aqui ao vivo, quem vai assistir depois. O que a gente quis trazer hoje com essa live é uma reflexão, né? uma abertura para que tanto as mulheres quanto as empresas, né, pensem que a saúde mental hoje ela está muito em voga, porque ela está precisando ser olhada, porque sempre aconteceu, mas ela sempre foi invisível, né? Ela sempre estava ali, mas deixa para depois, isso aí não é nada, isso daí não é nada, sempre foi colocado debaixo do tapete, e aí vem esse acúmulo de coisas. E graças a Deus, depois da pandemia, a gente vê um número maior de pessoas procurando aí, né, nessa questão da saúde mental, o que trouxe um adoecimento, claro que a gente passou por uma pandemia, mas também trouxe uma conscientização de que a gente pode se cuidar sim, que a gente tem que dar um olhar para a gente, e que a gente pode ser melhor, independente do que esteja acontecendo, tá? Queria agradecer vocês, meninas, por mais uma live aqui hoje. Hoje, para quem ainda não sabe, somos a Tri Lapidari, porque eu e a Elisângela somos da Lapidari, mas a Regi é o terceiro elemento. Então, a gente hoje resolveu fazer as três juntas aqui, mas muito feliz de estar aqui com vocês e queria agradecer vocês e agradecer todo mundo que tem junto aí. Vocês querem deixar um tchau aí para a galera? Eu que também só tenho a agradecer, né? Para mim é um prazer sempre estar com vocês, né? Uma honra, na verdade. Essas mulheres me inspiram, né? E espero que elas inspirem vocês também, porque acho que um lema assim que elas trazem muito e que fez muito sentido para mim é que autocuidado não é frescura. Eu sou uma dessas que quer dar cabo a rabo, né? Tudo que faz. E quando elas vieram com esse discurso, né? O autocuidado não é frescura, a gente começa realmente a olhar e buscar ajuda, né? Isso. Também queria agradecer a todas que estão aí presentes, assim, né, direcionando as mulheres, cuidem-se, cuidem-se, cuidem-se. E as empresas, um recadinho, deixa espaço para essas mulheres, até porque a mulher aprendeu a cuidar, e às vezes ela precisa ser cuidada também. Então, quando a gente abre esse espaço, elas precisam aprender a ser cuidadas. Então, a gente precisa abrir esse espaço, né, como empresa,
abrir esse espaço também para as pessoas aprenderem a ser cuidadas. Tá bom? Um grande abraço. Foi muito bom estar aqui com vocês, meninas. Bom, para quem ainda não conhece o projeto, gente, Cuidar Estrategicamente, tem outras lives aí no canal. Pode entrar em contato com a gente pelo canal do YouTube, né? Ou pelas nossas redes sociais aí, que a gente está disposta a explicar, a orientar a você que é mulher empresária, que está aí doida, que não sabe o que fazer, como que vai ser essa implementação aí, porque já sei que os contadores estão aí falando a torta direito, é em maio, vamos embora. A gente está aqui para te ajudar, saiba que nós estamos aqui para dar esse suporte para vocês, tá bom? Agradecer bastante a todos os que participaram e até a próxima, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau.